pelas vidas dos outros. Vamos voltando para os nossos lugares. Eu quero pedir que você abra de novo a sua Bíblia no Salmo 40, texto inicial do nosso culto, porque ele também é o nosso texto base da exposição bíblica desta noite. Salmo de Davi, número 40. Como nós o lemos no começo já todo, então agora nós vamos já caminhar por ele e lê-lo à medida que vamos examinando. E hoje nós vamos meditar, irmãos, sobre o seguinte tema: experimentando Deus no calor do clamor. Experimentando Deus no calor do clamor. Quando clamamos em confiança, experimentamos descanso. É a nossa lição que queremos comprovar pela palavra de Deus nessa noite. Quando clamamos em confiança, experimentamos descanso. Deus tem, meus irmãos, através de Davi, nos ensinado muita coisa. E neste caso aqui em particular, este é um texto extremamente conhecido, em que Davi é usado por Deus para nos falar de algumas verdades que acontecem na vida de oração, na vida de intercessão, que podemos fazer sobre diversas coisas e pessoas, mas em particular sobre a nossa vida. Então, meus irmãos, a oração, ela pode ser mal compreendida se ela não for baseada em um entendimento bíblico sobre ela. Ela pode ser desprezada se alguém tiver uma versão distorcida da soberania de Deus, pensando que, Deus vai fazer mesmo, então não preciso orar. Mas ela também pode ser distorcida se nós acharmos que a nossa oração muda as circunstâncias contrariamente à vontade de Deus. Porque ambas as coisas não estão na palavra. Agora, uma verdade que sim está na palavra e que nós podemos verificar é as lições que nós aprendemos enquanto estamos no momento do clamor. E se você não está passando por um momento em especial, em particular assim agora, você já passou em algum momento da sua vida. Quer tenha sido por uma enfermidade na sua família, quer tenha sido por um momento de desemprego, de luta financeira, você passou por um clamor. E a verdade, meus irmãos, é que a experiência da oração, ela não segue um relógio cronológico. Cronológico em relação a tempo, né? Você não pode colocar tempo em Deus, o que torna absolutamente ridículo o ensinamento do eu profetizo, eu determino que vai acontecer alguma coisa, porque Deus é o Senhor e nós somos servos. Ele age no tempo dele, não no nosso. E ele não precisa da minha ajuda, fazendo alguma declaração à la Harry Potter, para que ele haja ou faça alguma coisa. Então o entendimento errado, meus irmãos, tem levado as pessoas a acreditarem que existe algum poder intrínseco na oração. Deixa eu explicar. Que em orar, este ato de orar, nele existe algum poder. Então deixa eu colocar meus irmãos da seguinte maneira. Quando você depende dos seus pais, como muitos aqui ainda dependem, e você vai até o seu pai dizendo assim: pai, eu preciso de dinheiro da passagem. Você acabou de fazer uma oração, uma petição. O poder de responder ou não a essa oração está nas mãos do seu pai e da sua mãe. Não apenas de dizer sim ou não, mas de conceder. Ele tem o dinheiro, os 10 reais, para você poder receber para aquela passagem. Agora, interessantemente, meus irmãos, tem se ensinado no meio evangélico que quando eu chego para o meu pai e para minha mãe e digo, eu preciso do dia da passagem, existe um poder nessa declaração que faz com que o meu pai me dê dinheiro. É assim que tem sido tratada a oração, dando a ela o poder que na verdade reside em Deus e não em nós. Nós não somos super-heróis mutantes com algum poder em si. Em outras palavras, meus irmãos, quando nós vamos examinar o texto, nós vamos ver
um Davi submisso a Deus na sua oração. Eu quero destacar em primeiro lugar o versículo 1 e versículo 2, onde Davi diz o seguinte: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. A primeira lição dessa noite é a seguinte: no clamor verdadeiro experimentamos o descanso na confiança que gera a restauração do equilíbrio espiritual. Eu estava lendo, meus irmãos, a opinião de diversos comentaristas sobre esse texto, e alguns disseram que Davi já estava agradecendo por uma experiência de livramento na sua vida. Eu discordo. Eu discordo, meus irmãos, porque é na segunda parte que ele vai falar sobre livramento. Na verdade, agora ele está falando sobre a experiência de confiar em Deus. Ou seja, quando nós estamos clamando de forma verdadeira, parte desse clamor é o descanso que eu tenho em Deus. Parte desse clamor é a restauração do meu equilíbrio espiritual. Eu estava em desespero, eu estava desequilibrado, eu estava nervoso, pressão alta, pressão baixa, varia de pessoa, né? Eu estava aflito. Mas quando, meus irmãos, eu larguei de confiar em mim mesmo, lembrei que eu tenho um Deus que cuida de mim, eu começo a ser restaurado no meu equilíbrio espiritual através do clamor em confiança com Deus. Como é que nós vemos isso no texto à nossa frente? Ele diz: coloquei toda minha esperança no Senhor. Eu estava confiando no meu arco, na minha flecha, eu estava confiando na minha posição de rei, eu estava confiando no meu grande exército e nos valentes. Lembra como é que eram os valentes de Davi? Estavam dispostos a morrer pelo seu rei. Mas aí eu percebi que essas coisas não são suficientes. E eu comecei a confiar no Senhor, plenamente, completamente. Eu posso trazer para cá, meus irmãos, eu confiei na minha inteligência, eu confiei na minha capacidade, eu confiei no meu dinheiro, eu confiei na minha profissão, eu confiei na minha saúde, mas aí eu percebi que isso não tem me resolvido, não tem restaurado o equilíbrio espiritual e a tranquilidade na minha vida. O que eu fiz? Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Não mais essas coisas, mas sim o Senhor. Meus irmãos, você deve estar pensando assim: pastor, mas esse não é um conceito um tanto quanto básico? Pode ser básico de ler na palavra, mas de viver, não é não. Quantas vezes, meus irmãos, na sua experiência recente, você teve dificuldade de abrir mão dos seus recursos, da sua capacidade, da sua inteligência, da sua esperteza, do que quer que seja, e confiar apenas em Deus? Porque o texto continua dizendo o seguinte: quando eu faço isso, Deus responde da seguinte maneira: Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Quando eu leio esse texto aqui, eu tenho que lembrar da atitude que nós temos com as crianças, né? Ninguém chega quando uma criança cai, pede colo e tal, assim: vai, pula aqui. Nós nos inclinamos para atendê-la. Nós chegamos até o nível da criança para poder socorrê-la. Isso demonstra, meus irmãos, no primeiro versículo, nas palavras de Davi, da distância que existia entre a sua necessidade, o seu desequilíbrio, a sua aflição e o Deus a quem ele servia. Mas esse Deus se inclina para nos atender. Meu irmão, a mesma realidade eu e você experimentamos. Isso não era a realidade apenas de Davi. Quando nós clamamos a Deus em uma fé bíblica, em uma fé verdadeira, em uma fé dependente, Ele se inclina também para mim e para você. Muitas vezes, meus irmãos, duas coisas acontecem quando nós não percebemos isso. Número um, ou eu não estou no mesmo lugar que Davi está, ou não estou experimentando a mesma dependência. Ou número dois, Deus ainda tem alguma coisa para me ensinar. Lembre-se, a nossa experiência de clamor não segue o nosso relógio. Segue o propósito de Deus, aquilo que Ele deseja fazer na nossa vida. Versículo 2, qual é o resultado que dele se inclinar para nós? Ele restaura o equilíbrio na nossa vida.
ilustrado no versículo 2, ele me tirou de um poço de destruição e um atoleiro de lama. É claro, meus irmãos, que nós nunca experimentamos o que Davi está falando aqui, da sua própria vida, correr risco. Mas eu e você sabemos o que é ficar atolado na lama, né? Uma vez, quando eu tinha aquele Monza, anos atrás, e eu fui lá no Paraviana visitar, não estou lembrando agora quem foi, e aí eu fui passar por uma rua que tinham tirado o asfalto, estava todo quebrado para colocar um asfalto novo. Só que aí choveu. Sabe como é que é? Na obra pública é muito rápida no Brasil, então demorou tanto que chegou o inverno. E aí começou a chover e virou um mingau. E aí, é claro, eu, do alto da minha enorme experiência de off-road, 4x4 e, sim, piloto praticamente de provas, eu falei, acho que dá. Não deu. E eu atolei até como é que chama? O fundo do carro encostar no chão. E aí uns rapazes me ajudaram e tal, empurraram o carro, se lambuzaram todo de lama, mas já estavam sujos mesmo, porque eles eram pedreiros, né? Me ajudaram, aí eu disparei e fui embora. Se para de novo, eles iam ter que empurrar de novo. Aí eu parei lá, comprei uma coca, um lanche, dei a volta e fui agradecer a eles. Mas eles já tinham me xingado a quinta geração porque eu fui embora. Depois tiveram que pedir desculpas. Então atolar, meus irmãos, é essa ideia de impotência. Que não tem nada que eu possa fazer. Se alguém não me ajudasse ali, o carro ia ficar lá. E depois ia ter que passar asfalto por cima, ia fazer parte do meio ambiente ali, porque não tinha como eu tirar o carro dali, daquela lama. A ideia aqui, meus irmãos, que Davi quer colocar para nós, é: você não tem saída, mas Deus tem. E no final do versículo 2, ele termina dizendo: firmou-me no local seguro. Tira do lodaçal e coloca sobre a rocha. Coloca no lugar seguro. Quantas vezes, meus irmãos, eu e você já estivemos sem conseguir enxergar a perspectiva de saída de uma situação. E eu não sei como resolver isso. Você está atolado até o nariz. Agora, nós nunca provavelmente vimos pessoalmente a areia movediça, mas a ideia aqui, meus irmãos, é que quando eu mais eu mexo para tentar resolver a situação na minha força, mais eu afundo. Como é que isso acabou na vida de Davi? Como é que isso parou na vida de Davi? Isso que nós vimos no versículo 1. Coloquei toda a minha esperança. Coloquei toda a minha confiança no Senhor. Agora perceba, meu irmão, isso não é um discurso da boca para fora. É um discurso que tem que vir acompanhado com a minha obra, com a minha ação, com a minha decisão de não fazer aquilo que eu fazia por conta própria, mas fazer na confiança do nosso Deus. Muitas vezes significa fazer nada e confiar que Deus está agindo na minha vida. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, no clamor verdadeiro experimentamos o descanso na confiança que gera a restauração do equilíbrio espiritual. Em segundo lugar, meus irmãos, essa noite, um texto mais largo do nosso capítulo, no clamor verdadeiro experimentamos o descanso na adoração que proclama o nome do Senhor. O texto à nossa frente vai nos ensinar o seguinte: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. O versículo 3 inaugura o pensamento que ele vai até o versículo 10. Que, meus irmãos, quando eu começo a experimentar o descanso do Senhor através da confiança que eu coloquei nele no clamor, que eu não estou mais confiando em mim, mas sim naquilo que Ele pode fazer, eu passo a adoração. Porque, meu irmão, adorar quando Ele já respondeu, adorar quando está tudo bem, adorar quando está tudo em festa, é mole, né? É fácil. Adorar na dor, adorar na dificuldade, adorar quando a resposta ainda não chegou, é outra situação completamente diferente. Por isso, meus irmãos, que a minha tese nesse texto para hoje à noite é que até esta altura, Davi ainda não experimentou o livramento que ele almeja, mas ele já experimentou o descanso. Meu irmão, este é o diferencial da vida cristã. Não é ficar feliz quando tudo está bem. Não é estar contente quando tudo está maravilhoso. Está tudo cor de rosa com detalhes em lilás.
Se bem que eu não gosto muito dessa combinação particularmente. Mas o fato é, meus irmãos, que muitas vezes nós achamos, ou não compreendemos que a vida cristã verdadeira se manifesta é na luta, é na dificuldade. Pelo menos, meus irmãos, nos primeiros 300 anos do cristianismo, a igreja do Senhor, os nossos irmãos, o nosso povo, experimentou pouquíssimo tempo de bonança, pouquíssimo tempo de tranquilidade, mas foi marcado por uma igreja que crescia, por uma igreja que vencia, por uma igreja que triunfava diante dos seus opositores, porque no meio da luta conseguia confiar plenamente no Senhor. E o texto então fala, meus irmãos, que o que vai acontecer? Eu começo a agradecer a Deus, a glorificar a Deus, apesar da luta. Esse versículo me lembra duas ocorrências em Atos dos Apóstolos. Em Filipos, Paulo e seu companheiro são presos. E aí o texto diz que, chegada a meia-noite, eles choravam e lamuriavam: Deus, por que estamos aqui? Somos teus servos, isso não é justo. Era isso que eles faziam, irmãos? O texto diz que eles cantavam louvores a Deus. E aí Deus mandou um terremoto que sacudiu a prisão, e as grades se abriram, e ali começou uma mudança do cenário, em que o carcereiro foi evangelizado, e tudo o que estava acontecendo mudou. Porque, apesar de estarem presos, o coração, a mente deles não estava presa àquela situação. Um pouco antes disso, meus irmãos, os discípulos são açoitados, e é ordenado a eles, em particular nesse caso é Pedro e João, que não mais anunciasse o nome do Senhor, que parassem. Eles açoitaram e mandaram embora. Quando eles encontram a igreja, olha o que os apóstolos fazem, meus irmãos. Eles glorificaram a Deus por serem achados dignos de sofrerem em nome de Jesus. Hoje, meus irmãos, a igreja quer ser reconhecida porque é próspera, porque tem grandes templos, porque é rica. Os apóstolos regozijavam porque sofriam em nome de Jesus. Ora, com certeza eu e você não vamos ser açoitados por causa da nossa fé. Pelo menos não no Brasil. Experimenta ir para um país muçulmano, que provavelmente vai acontecer. Mas aqui não. Mas, meus irmãos, se nem isso a gente consegue entender, quanto mais quando nós passamos pela nossa luta, aquela que você está passando agora ou passou recentemente, e não conseguimos confiar no Senhor. Porque o versículo 4 diz assim: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Davi coloca agora, meus irmãos, uma das questões mais difíceis nos seus dias, que era a idolatria. O povo de Israel, o povo de Davi, tirava os olhos do Senhor e colocava os olhos em deuses falsos. Meus irmãos, o povo fazia o seguinte: erigia um Deus, fazia um altar a este Deus, queimava incenso a este Deus, oferecia animais a este Deus, mas Deus não era. Era apenas uma imagem feita de pedra, feita de algum material, feito por mãos humanas, como o salmista diz no Salmo 115, que tinha olhos, mas não enxergava, tinha boca, mas som nenhum saía, tinha ouvidos, mas não podia ouvir. E o povo se inclinava a esses, e esquecia do Senhor, que havia feito tudo aquilo que nós sabemos na história de Israel. Agora, vamos deixar Israel um pouquinho de lado? E nós? Quais são, meus irmãos, os ídolos modernos na minha vida? Quais são os ídolos que eu tenho colocado no lugar do Senhor? Porque idolatria, meus irmãos, e às vezes a gente como evangélico, até um tanto, alguns são tanto arrogantes, né? Ah, a igreja tal, que tem imagem, que é idólatra, que é isso. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós não temos imagem, não temos esse tipo de idolatria, mas idolatramos a nós, a nossa família, ao nosso conforto, ao nosso dinheiro, ao nosso emprego,
ou o que quer que seja. Não, pastor, de jeito nenhum. Meu irmão, toda vez que eu não aceito o que Deus faz com aquilo que eu chamo meu, é idolatria. Deus, tu és Senhor. Aí eu canto, aleluia. Aí Deus diz assim, eu decidi tirar seu emprego. Não, o Senhor é Senhor, menos do meu emprego, deixa o meu emprego aqui. Música que o irmão colocou no nosso momento de louvor, de oração, perdão, nós cantamos em outros domingos. Não posso negar que tudo o que sou, prova do teu grande... Quer dizer, nós cantamos, como disse a W. Tozer, e nunca mentimos tanto como nós cantamos. Porque, meus irmãos, Deus é Senhor da nossa vida até que Ele toque alguma coisa que eu prezo mais do que eu prezo a Ele. Você entendeu agora por que Deus pediu a Abraão que oferecesse a Isaac? Porque, meus irmãos, eu fui pai com 27 anos. Mas já pensou você chegar aos 90 anos querendo um filho e não tendo este filho? E aí Deus vem e diz assim, olha, eu vou te dar um filho, viu? E aí quando todas as condições de pressão e temperatura no útero daquela mulher já haviam passado, lá está ela grávida e lá está Isaac. Agora Deus chega para Abraão e diz, olha, pega o teu filho Isaac, vírgula, teu único filho, vírgula. Deus sabia exatamente, meus irmãos, tudo o que ia acontecer. Mas a prova sobre a vida de Abraão é para que Abraão compreendesse, eu não posso estar abaixo de nada, muito menos de Isaac. E meus irmãos, o lugar de Deus não está em disputa na nossa vida, ou pelo menos não deveria estar. E é por esta razão que em um salmo sobre confiança em Deus, Davi traz a questão da idolatria. Porque é algo, meus irmãos, que aqui e acolá nós vamos derrapar, se não cuidarmos de quem é o verdadeiro Senhor da nossa vida. Algum tempo atrás, um dos colegas aqui na cidade sofreu um baque muito grande. Ele estava indo evangelizar de bicicleta lá longe na periferia, e uma Kombi passou por ele, sei lá quantos quilômetros por hora, e ele antecipou que alguma coisa ia acontecer, e a Kombi pegou a sua esposa e o seu filhinho. A sua esposa não sofreu lá muita coisa, mas o menino bateu a cabeça e teve uma abertura aqui imensa. E quando depois eu só fui saber muito tempo depois, ele estava me contando, ele disse, pastor, quando eu estava ali naquele pronto-socorro, a minha única oração era dizer, Senhor, eu quero declarar que Ele é teu, antes de ser meu. Então, meus irmãos, são situações que Deus permite na nossa vida para dizer, aonde eu estou no teu coração? Quem é de verdade o primeiro? Porque como nós falamos, meus irmãos, mais cedo neste culto, a providência de Deus não é apenas quando Ele me dá o pote de ouro, mas quando Ele o tira também. A providência de Deus não foi quando em 29 de abril fui buscar o meu primeiro filho no hospital, mas quando ocorreu o risco de que Ele não me daria este filho. Deus é providente, Deus é amoroso, Deus é gracioso, Deus é bondoso em todas as circunstâncias. Por isso que a minha tese para esse texto essa noite é: clame, confie, seja restaurado no seu equilíbrio espiritual antes do livramento. Porque depois, meu irmão, me perdoe, é fácil. Mas quando eu estou passando pela luta, quando eu estou passando pela dificuldade, não. O versículo 5 diz, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Davi começa agora, meus irmãos, a exaltar a Deus. Repare, ele ainda não recebeu a resposta, mas ele começa a lembrar da sua história com o Senhor, de quantas coisas Deus já fez, daquilo que Ele já operou. Eu queria contar, mas não dá, é coisa demais. E aí versículo 6 ele diz, sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Algumas traduções diz, mas furaste os meus ouvidos. É interessante mesmo que esse texto é um texto difícil no hebraico de traduzir, e as possibilidades são algumas. Uma delas é que ele abriu os meus ouvidos para ouvir a palavra, para entender o que Deus queria. A outra possibilidade, bem diferente, é que ele furou o meu ouvido, a minha orelha. A ideia aqui era do escravo, que era colocado um brinco para declarar que ele era escravo, e que ele dependia, e que ele estava ligado a alguém.
Interessante as duas ideias, né? Bem diferentes, mas são possíveis no texto. Mas tem uma outra. E essa é interessante porque é a ideia que nós encontramos na Septuaginta. Para quem não lembra, a Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego de todo o Antigo Testamento. E é interessante, meus irmãos, que lá em Hebreus, quando este texto é aplicado à vida de Jesus, o autor de Hebreus usa a tradução da Septuaginta. Ele fala da seguinte forma, versículo 6, sacrifício e oferta não pediste, mas preparaste para mim um corpo. Ou seja, Deus não aceitou a oferta, o sacrifício cerimonial, mas aceitou o sacrifício de Cristo, dele mesmo. Este é um salmo, meus irmãos, que Davi certamente não tinha esse entendimento, mas pelo Espírito Santo ele está sendo inspirado aqui, a colocar um texto profético que o autor de Hebreus ia colocar, retratava Cristo, o sacrifício dele. Agora, meus irmãos, o que isso tudo tem a ver com o que nós estamos falando aqui? Ora, você conhece algum outro ser humano que confiou em Deus como nosso Senhor? Você conhece algum outro homem que tenha confiado em Deus como nosso Senhor? Meus irmãos, o temor, o medo, a oscilação de equilíbrio que nós experimentamos na vida nunca passou perto de Cristo. Por isso que Ele é o nosso modelo. O modelo de cristianismo que nós queremos seguir em nossas vidas e nessa igreja não é copiar uma visãozinha para você saber os 5 passos para sei lá o quê, ou para multiplicar sei lá o quê. É ser como Cristo em nossas vidas. É ser, meus irmãos, olhar para esse texto dizendo, Senhor, o teu filho fez isso, me ajuda a fazer também. Me ajuda que diante de um soldado segurando um martelo e 3 cravos de aproximadamente este tamanho e esta grossura, eu não me amedronto, porque eu estou ali cumprindo o propósito de Deus. Meu irmão, assim como na vida de Davi, assim como na vida do nosso Senhor, nenhum sofrimento na nossa vida é sem propósito. Nenhuma dificuldade na nossa vida é sem objetivo. Deus está realizando alguma coisa, Deus está construindo alguma coisa, Deus está sendo glorificado através daquilo. E assim, meus irmãos, nós podemos compreender que a adoração é fruto do entendimento de que Deus não dormiu, mas Ele está no controle da nossa vida. Que a bateria dele não descarregou não, que Ele não tirou férias. É interessante que essa é a proposta daquele filme Todo Poderoso, né? Deus está cansado, tira férias e chama... Aleluia. E chama Jim Carrey para ficar no lugar dele. Não. Muito engraçadinho lá em Hollywood, mas na nossa vida não há um segundo em que o nosso Deus não esteja no completo controle das nossas vidas. Diante disso tudo, o que o salmista diz? O que Davi fala? Versículo 7. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito ao meu respeito. Ou seja, minha vida está no controle. Deus já fez o script. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Meus irmãos, é tão interessante. Davi gira. E aonde é que ele para? Aqui, ó. No mesmo lugar. Eu não quero que você levante a sua mão, não. Isso é uma coisa entre você e Deus. Mas quantas vezes esta semana você parou para ouvir Deus? E o que Ele tem para você? Quantas vezes esta semana você dedicou tempo para ouvir o que Deus tem a falar para você pela sua palavra? Você leu 300 páginas da faculdade, 500 páginas do manual do seu trabalho, mas quanto tempo você gastou na palavra de Deus? Em comunhão com o Senhor? O texto fala, e está claro aqui, que tudo isso tem um pano de fundo, tem uma estrutura, a lei do Senhor. No nosso boletim nós estamos caminhando no Salmo 119, você já deve ter percebido, né? Cada domingo nós temos uma sessão do Salmo 119, é o Salmo inteiro. Não há um único versículo no Salmo 119 em que você não encontre a palavra mandamento, palavra, preceito, ordenança, sinônimos da mesma coisa, as Escrituras. Então, meus irmãos, mais uma vez a palavra de Deus nos traz a importância que temos destacado na nossa igreja. Não deixe
diariamente de meditar na palavra. Em Josué capítulo 1, Moisés já morreu, Josué assume, Deus vira para ele assim: Josué, agora você vai dar prosseguimento à obra e vai fazer esse povo herdar a herança. Agora presta atenção, está aqui um manual de administração, está aqui um manual de sociologia, está aqui um manual de psicologia. Olha, dá uma consultada nos povos aí, qual é a onda mais nova, a novidade para liderar o povo. É isso que Deus fala, irmãos? Não se afaste deste livro, nem de dia, nem de noite, para que sejas bem-sucedido. Perceba, meus irmãos, que acabou de sair da liderança um líder que havia sido preparado na Universidade do Egito. Sim, Hebreus fala que Moisés era um homem estudado, um homem preparado. Ora bolas, ele era filho da filha de Faraó. Você acha que ele ficava lá dentro do palácio jogando bolinha de gude? Era um cara conhecedor de geometria, de física, de tudo aquilo que o Egito tinha a apresentar na sua época. Aí ele morre. E entra Josué. Talvez fosse eu e você, meu irmão, nós estaríamos preocupados. Como que eu vou preencher o lugar de um homem tão inteligente, de um homem tão usado? Deus fala assim: não se preocupa não. Tudo que você precisa está aqui. Tudo que é necessário está aqui. Meus irmãos, eu falo para vocês com muita tristeza. No meu culto de ordenação, aquele dia de festa, eu tenho uma nota triste. Um dos colegas que estava ali para minha ordenação lá no Rio de Janeiro chegou para mim e disse: parabéns, acompanho você desde adolescente, Deus tem sido honrado, glória a Deus, bababá. Ele chegou para mim: agora eu vou te dar um conselho. Logo, logo você precisa fazer uma faculdade de psicologia. Uma? Sim, porque no dia a dia do ministério vai ser muito importante você entender como as pessoas funcionam. E eu olhava de resvalei para a minha Bíblia e falei: eu pensei que Deus já tinha deixado aqui como é que as pessoas funcionam. E ele passou 10 minutos falando das maravilhas do gabinete dele, porque ele não era só pastor, ele era psicólogo. E eu, naquela época, usava mais esse termo do que hoje. Eu na minha cabeça era assim: está amarrado. Triste, meus irmãos, verem ministros da palavra dizendo que a palavra não é suficiente. Quer seja psicologia ou sociologia ou filosofia, como também me orientaram que eu fizesse também a faculdade de filosofia. Se nós cremos, meus irmãos, em sola escritura, precisamos também crer em toda a escritura. Que toda ela e só ela é necessário para a igreja do Senhor. A igreja sobreviveu durante séculos, inclusive debaixo da opressão da igreja dominante da Europa, underground, ela continuou sobrevivendo só com isso aqui. E Davi compartilha disso, porque ele guardava a lei, a palavra do Senhor profundamente em seu coração. Para terminar esta sessão, Davi diz: eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não feche os meus lábios. Não oculto, não escondo no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Em outras palavras, meus irmãos, no clamor verdadeiro experimentamos o descanso na adoração que proclama o nome do Senhor. Fale de Deus, fale do que Ele faz na sua vida, mesmo que Ele ainda não tenha feito aquilo que você tem orado. Fale daquilo que Ele já fez no passado, mas fale daquilo que Ele está fazendo agora, enquanto você espera por Ele. Bem, no clamor verdadeiro, experimentamos o descanso na confiança que gera a restauração do equilíbrio espiritual. Letra B, na adoração que proclama o nome do Senhor. Para terminarmos esta noite, Davi nos ensina o seguinte: no clamor verdadeiro experimentamos o descanso na dependência de Deus diante da realidade das lutas. Agora Davi chega, meus irmãos, ao problema, à dificuldade que ele está passando. No versículo 11 ele diz: não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Então, meus irmãos,
A situação na vida de Davi, na verdade, é esta. E é esta a situação que ele carregava até o versículo 10. Agora, ele chega ao que o motivou a começar a clamar, mesmo que ele já tenha experimentado tudo aquilo que nós já falamos até agora: a paz de Deus, o equilíbrio e a adoração, proclamando o nome do Senhor. O que ele nos fala aqui? Que ele tem duas situações difíceis na vida dele, problemas incontáveis. Isso são coisas que muitas vezes fogem do nosso controle. Podem ser causados por nós ou não. Por exemplo, se você está até o último fio de cabelo atolado em dívidas, isso não tem a ver com despesas que uma doença trouxe ou coisa parecida, me perdoa a sinceridade, meu irmão, mas o culpado é você. Por não conseguir lidar com aquilo que Deus tem lhe dado, dentro daquilo que Deus tem lhe dado. É a velha máxima que qualquer economista pode explicar: quem ganha 1.000 tentando viver com 1.100, ou quem ganha 5.000 tentando viver com 5.500. Então esse é o tipo de situação que às vezes nós choramos na presença de Deus, estribuchamos, mas eu sou o causador daquilo. É quando o cartão de crédito me domina, ao invés de eu dominá-lo. É quando o cheque especial é o meu pastor, e logo, logo ele me faltará. E todo cheque especial tem final, não é infinito. Bem, talvez o do Ronaldo e os outros aí, mas o nosso não. E quando nós confiamos neste recurso, nosso crédito, ao invés do Senhor, geralmente nos enrolamos. Mas também, meus irmãos, tem uma segunda coisa aqui, que aí sim não tem desculpa sobre saber quem é o culpado. O versículo 12 ele diz: as minhas culpas me alcançaram. Ele reconhece que alguns dos seus problemas, sim, ele causou a ele mesmo. Meus irmãos, isso aqui não tem saída. É joelho no chão, confissão de pecado e receber o perdão de Deus. Não labute nas suas culpas, não fique atolado nos seus erros. O perdão de Deus é algo que está ao nosso alcance. Às vezes, meus irmãos, nós queremos ser mártires da maneira que a palavra de Deus nunca mandou que nós sejamos mártires, em que nós temos uma culpa, cometemos algum pecado, e a gente fica: eu sou assim mesmo, ai de mim, né, eu sou assim, eu não consigo vencer e tal. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela é tão clara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A propósito, 1 de João 1,9. Ou seja, meus irmãos, pecado não é para ser carregado, ele é para ser confessado e abandonado. Porque, meus irmãos, pode parecer algo muito espiritual ficar nessa autocomiseração com o meu erro, mas na verdade isso é orgulho. Porque ao invés de reconhecer o meu erro e abandoná-lo diante do Senhor, eu me apego a Ele, eu me agarro com Ele. E, meus irmãos, isso vai ser que nem uma chumbada, vai levar para o fundo. Mas quando nós, meus irmãos, abrimos mão do nosso pecado, diante da graça e do perdão do nosso Deus, nós podemos experimentar a libertação que o perdão nos traz. Porque o texto continua dizendo o seguinte: agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Ou seja, Davi pode clamar a Deus por liberdade, por libertação, por socorro, porque agora ele está reconhecendo, como vem desde o começo, quem Deus é na sua vida, que o socorre e o guarda em todo este caminho. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida, retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína, fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Novamente, talvez seja um contexto que nós não passamos. Ninguém está querendo tirar a sua vida, eu acredito. Caso seja verdade, por favor, tem ali nosso irmão policial, o outro não veio hoje, procure, por favor, a ajuda dele urgentemente. Então é difícil que isso aqui seja uma realidade na nossa vida, não é verdade? Mas, meus irmãos, o que o texto tem a nos ensinar, mesmo que tal coisa não seja, certo? É que existem pessoas e existem circunstâncias que vão ser usadas contra nós.
Será que nós devemos focar nelas? Não. O foco de Davi é no Senhor. O que ele vai realizar nessas pessoas, no caso dele, e nas pessoas e circunstâncias, no nosso caso. De maneira nenhuma, meus irmãos, isso aqui é sabor de mel, viu? Isso aqui não é vingança. Isso aqui não é troco. Mas é a ideia da dependência, dizendo assim, ó, o Senhor vai fazer isso, não eu. O Senhor vai atrás deles, não eu. Porque talvez você já tenha tido no seu trabalho, por exemplo, alguém que não foi com a sua cara e resolveu lhe perseguir. Talvez na faculdade, talvez um professor que descobriu que você é cristão e não gostou da forma como você posicionou-se com a sua fé e decidiu lhe perseguir. Meu irmão, assim como essas pessoas que não estão fazendo quase nada com você, você tem o mesmo desafio da nossa irmã que ficou acorrentada até dar à luz lá na África. Sabe qual é? Amar. Aí está, meus irmãos, a dificuldade do cristianismo. Porque se nós pudéssemos fazer como de maneira completamente errada fizeram nas cruzadas lá na Europa e sair matando os supostos inimigos do cristianismo, isso é fácil de fazer. Basta você ser bom de espada, né? Ou de Uzi, metralhadora. Mas amar? O cristianismo, meus irmãos, contrasta o pensamento de vingança com o pensamento do Sermão do Monte. Quando teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Mais adiante, Jesus vai dizer que nós devemos orar pelos que nos perseguem e amá-los ainda assim. Ou seja, o seu colega de trabalho, o seu professor, ou quem quer que seja, a única atitude de revolta que você pode fazer contra ele é amá-lo. É tratá-lo bem, melhor do que você gostaria de ser tratado. Ah, pastor, mas não é fácil. Ora, se fosse fácil, você não precisaria do Espírito Santo para lhe ajudar, meu irmão. Qualquer um faria. E aliás, tem muito religioso que faz exatamente isso, na força da sua carne e da sua religião. Mas você é chamado para abrir mão de toda a força artificial e fazer no poder do Espírito aquilo que nós não podemos fazer sozinhos. Finalmente o texto termina, meus irmãos: mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Ou seja, meus irmãos, quando nós estamos na realidade da luta, nós precisamos lembrar, não estamos sozinhos. Nesses 11 anos da nossa igreja, eu tenho reparado que algumas pessoas demoraram a sair do problema porque se isolaram. Isso ainda acontece. Eu nunca consegui encontrar, meus irmãos, na Escritura que isolamento fosse a resposta para qualquer coisa. Isso é fuga e não resolve. Não era a resposta no Antigo Testamento para Israel e não é a resposta para a igreja. Na verdade, a cura está na comunidade, no grupo, nem que seja um grupo de 2. É você chorar junto, é você orar junto, é você sofrer junto. E o texto fala, meus irmãos, que o livramento na vida de Davi vai trazer alegria para o povo, porque o pessoal estava na torcida, principalmente porque era o rei deles. Mas assim, da mesma maneira, meus irmãos, nós no corpo de Cristo precisamos estar na torcida, no apoio, na oração uns dos outros. Dor, luta, dificuldade não foi feita para ser carregada sozinha. Meu irmão, isso não é o martírio que Deus quer de nós. Mas na verdade Ele deseja que nós possamos compartilhar a nossa luta. Você sabe um bom lugar para você compartilhar a sua luta? Toda quinta e todo sábado no seu grupo de vida. É abrir o seu coração, é pedir oração. Um segundo lugar maravilhoso é sexta-feira no culto de oração. Você tem aqui quase 1 hora plena de oração. Ninguém fala, só ora. Ninguém fica contando causa, apenas oramos. Onde você pode vir e derramar o seu coração diante do Senhor.
Não, pastor, mas isso é uma coisa que eu não gostaria de orar em público, eu não gostaria de compartilhar num grupo de 8, 10 ou 12 pessoas ou 15. Mas, meu irmão, se você não consegue encontrar uma pessoa em uma igreja com quem você possa sentar junto, conversar, chorar junto e orar diante do Senhor, me perdoe, o problema não está na igreja não, o problema está em você. Porque nós temos aqui no mínimo 50 personalidades diferentes. 50 pessoas diferentes. De muito mais de 50 que tem aqui. Mas por que não conseguimos? Porque muitas vezes eu acho que eu vou resolver sozinho. A grande pergunta é, será que quem age assim está dependendo até mesmo do Senhor e não de si próprio? Será que ele está, como desde lá do começo, recebendo a restauração do seu equilíbrio espiritual? Será que ele está conseguindo adorar a Deus e proclamar o nome do Senhor? Ou ele está como aquele menino que, quando a ferida começa a cicatrizar, ele vai e arranca a casquinha, né? Aí sangra de novo. E a gente já fez isso, né? Já está se entregando pelo sorriso. E aí a ferida está de volta. Está de volta. E, meus irmãos, isso não promove a nossa edificação, não promove a edificação da igreja e não promove a glória de Deus. Como é que nós terminamos, meus irmãos, um salmo sobre confiança no Senhor? Não tem outro jeito. Declarando a nossa confiança no Senhor. Versículo 17. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Lembra do Senhor que se inclina para ouvir o nosso clamor lá no versículo 2? Aliás, perdão, versículo 1. Tu és o meu socorro e o meu libertador, meu Deus, não te demores. Percebe, meus irmãos, como Deus ainda não respondeu a Davi? Davi nos presenteou pela inspiração do Espírito Santo de um dos textos mais maravilhosos e conhecidos. Esse texto é tão conhecido que quando eu estava estudando, toda hora eu substituía pelo texto da outra versão que eu aprendi quando era criança. Aí eu tinha que olhar, não é esse, é esse aqui. Porque eu já li, já reli inúmeras vezes. Mas eu quero convidar você, meu irmão, para olhar para esse texto e perceber. Esta é uma declaração de fé e confiança no Senhor, enquanto estamos passando pela luta. Ou seja, quando clamamos em confiança, experimentamos descanso. Ainda não houve resposta. Deus ainda não se manifestou, mas eu já posso descansar. Feche os olhos comigo. Quero convidar você a buscar o Senhor nessa noite. Você sabe da forma como você passou pela luta da última vez ou como você está passando agora. Eu quero convidar você, meu irmão, a se colocar diante do Senhor em plena sinceridade, porque Ele já lhe conhece. E você possa colocar diante do Senhor o teu coração. Se você é aquela pessoa que vive dizendo, eu sou ansioso mesmo. Não, meu irmão. Você precisa colocar-se diante do Senhor essa noite e pedir perdão, porque você tem reconhecido o seu erro, mas não tem buscado mudar, transformar a ansiedade em confiança. Coloque a sua vida diante do Senhor hoje, pedindo, Deus, me ajuda a descansar nesta área. Eu venho orando, eu venho clamando. Quanto mais tempo leva para receber uma resposta, mais ansioso eu vou ficando. Então coloca a tua vida diante do Senhor, meu irmão, dizendo, Deus, hoje eu quero fazer um propósito novo diante da tua palavra, de que eu vou experimentar que o equilíbrio espiritual na minha vida, o descanso, a paz será restaurada. Eu não quero andar em meninice contigo. Eu não quero andar numa vida espiritual limitada, eu quero andar numa vida madura diante do Senhor. Uma vida que adora na vitória, mas adora também na luta. Uma vida que proclama o Senhor na vitória, mas proclama também na luta. E uma vida que depende completamente do Senhor, no calor do clamor.
Tudo isso, Senhor, está sendo falado pelos teus filhos essa noite. E tu sabes, ó Deus, que amanhã, na segunda-feira, nós começaremos a ser provados. Quando, ó Deus, acordarmos de manhã, ou chegarmos na nossa escola, ou no nosso trabalho, começaremos a ser provados quanto a isso. E nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, pedir que a Tua palavra e o Senhor principalmente seja glorificado na nossa vida. Ó Deus, quando nós cantamos sobre descansar no Senhor, confiar no Senhor, ter uma fé inabalável, que esta semana, ó Deus, diante da Tua palavra, o que cantamos seja comprovado com o que vivemos. O que lemos da Tua palavra seja comprovado com o que vivemos. Que a pessoa de Cristo seja vivida em nós. Que a mesma confiança que Ele andou nesta terra, possamos andar nós também. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra essa noite, num texto tão conhecido, mas que pôde nos exortar a uma vida de maior dependência, mesmo quando ainda não temos resposta para o nosso clamor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.